Olá, telenauta da TV ABCD. Hoje é quinta-feira, 14 de março de 2013. E a partir de agora você acompanha o programa Educar para Ser Grande. E você pode enviar sugestões de pauta para o e-mail sandra@sandracabral.com.br. Para receber notícias atualizadas sobre educação, você pode também curtir a página do Educar para Ser Grande no Facebook. E o primeiro assunto do nosso programa de hoje é mercado de trabalho. Ao longo do ano passado, a Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil, Factoring, atingiu a marca de 152 cursos de agente de fomento mercantil realizados em diversos estados, várias cidades, capitais e grandes cidades do país, isso ao longo de 30 anos já esse trabalho. Entre as observações relevantes feitas no período está, por exemplo, a expansão da participação feminina nos cursos oferecidos pela instituição. E como nós estamos no mês da mulher, por conta do Dia Internacional da Mulher, para falar um pouco mais sobre o tema, já que tem muita gente interessada nele e nem todos conhecem, converso agora com o Luiz Lemos Leite, ele que é presidente da ANFAC. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por ter vindo até aqui para falar um pouquinho mais para a gente sobre a ANFAC, sobre os cursos, sobre o trabalho dela, né? E eu vou começar focando as mulheres, já que estamos em março, tivemos o Dia Internacional da Mulher. Aumentou bastante a participação das mulheres nesses cursos. Como é que o senhor avalia isso? E desde quando vocês percebem que elas estão mais ativas ou participantes? Ativas estão sempre, né? Mas participantes. Bom, nós começamos esse curso, já tem uma longa tradição, em 1983, no Rio de Janeiro. E nesse primeiro curso tivemos participação, eram mais ou menos 60 participantes. E nesse primeiro curso eram mais ou menos 5 ou 6 mulheres. Isso de 60 pessoas? Isso em 1983. E de lá para cá a nossa atividade foi crescendo. Hoje é uma atividade que pesa muito na economia. E à medida que foi se expandindo, e a necessidade das nossas empresas de darem realmente oferecerem um serviço de qualidade, nós, à medida que o tempo foi passando, fomos então aprimorando cada vez mais o nosso currículo. Basicamente, o curso mais importante que nós temos dentro da nossa atividade, que é exatamente prestar assistência à pequena e média empresa, nós chamamos o curso de agente de fomento mercantil, ou operador de factory. Esse curso, completamos ano passado 150 cursos, hoje já realizamos semana passada o 152º curso em Vitória. Nós tínhamos lá, nesse curso que terminou semana passada, tínhamos 36 participantes, sendo que 15 eram mulheres. Aumentou bem, Aumentou bastante. Então hoje na nossa atividade temos empresárias e mulheres que comandam a empresa, têm a sua responsabilidade. E, naturalmente, todas elas passaram pelo nosso curso. Eu costumo dizer sempre o seguinte: você só pode entrar no ramo conhecendo. Claro. E as mulheres, então, têm uma característica toda especial que eu acho. A mulher é mais dedicada, a mulher é mais cuidadosa que o homem. O homem, muitas vezes, é relapso em certas ações dele, né? Então, a gente é meio relaxado. E hoje, cada vez mais, as mulheres estão valorizando o nosso treinamento, que elas exercem realmente uma função muito importante. Depende da qualidade do serviço que nós prestamos, do sucesso da nossa empresa. Então, a formação profissional, para nós hoje, aliás, desde o início de 30 anos da atividade, nós sempre primamos pela formação do nosso profissional. Agora, Luiz, eu gostaria que você explicasse para o pessoal como é que funcionam esses cursos e o foco dele mesmo, né? O senhor já citou que ele é destinado ao pequeno, médio, microempresário. As mulheres estão entrando cada vez mais nesse tipo de mercado, até porque a gente está ampliando um pouquinho. Antes as mulheres ficavam mais em casa, mais área de serviços, agora elas estão entrando mesmo na indústria e tentando alçar voos maiores, cargos e mesmo ter o seu próprio negócio, né? As pessoas que queiram fazer esse curso, basicamente elas precisam partir de alguma base, ou elas podem ir para lá para conhecer um pouco mais? Bom,
A atividade de factoring, que está completando 30 anos no Brasil, completou, aliás, 31 anos agora em fevereiro, é uma atividade muito especializada, porque nós atendemos a pequena e média empresa. Então nós temos que conhecer o problema da pequena empresa, orientar o pequeno empresário como que ele tem que administrar a empresa dele, porque o grande problema da empresa, sobretudo da pequena e média empresa, é um problema de gestão. Ele é um excelente profissional no seu negócio, no seu ofício, entendeu? E ele precisa de uma orientação. Então o FACT é uma atividade bastante complexa que deve oferecer todo esse tipo de serviço para a empresa cliente. Nós trabalhamos com pequena e média empresa. Sim. Então, a nossa finalidade é otimizar a capacidade gerencial da pequena empresa, porque ela tenha sucesso, ela tem uma longa vida, que hoje é frequente a gente ver estatísticas do SEBRAE e outros órgãos, que aquela empresa, a pequena empresa tem vida curta. Exatamente por quê? Falta exatamente um preparo, uma estrutura que dê realmente segurança à sua sobrevivência. Em geral, os levantamentos do SEBRAE, dessas entidades, dizem que muitas morrem aos 2 anos de vida, né? Então nós temos então a preocupação de preparar o nosso profissional para que dê condições de transmitir a essas empresas o quê? O que ela tem que fazer, como que ela tem que administrar o seu caixa, como que ela tem que comprar sua matéria-prima, no caso do comércio, como que ela administra o seu estoque, e fornecemos a ela depois, compramos os direitos das vendas. Então é uma atividade especializada que pressupõe o quê? Uma formação. E nós temos, como eu disse, hoje um contingente, uma equipe já bem representativa das mulheres. Nesses 152 cursos que nós já fizemos, temos cerca de 7.500 diplomados, dos quais 1.700 são mulheres. Então vejam bem que, principalmente com aquela sua pergunta, eu tenho observado que tem se acentuado muito a frequência da mulher nos últimos 8 anos. Então, de curso para curso, a gente vê que as mulheres estão mais empenhadas em se profissionalizar e em ter aquela independência feminina, que eu costumo dizer o seguinte: não podemos confundir a independência feminina com o feminismo. Claro, não. São coisas completamente diferentes. Então a mulher tem que exercer a sua função. Sim. É primordial a função da mulher na sociedade. Ela tem outros encargos que o homem não tem o seu problema de mãe de família, de dona de casa. E ela então sabe, eu acho que a habilidade da mulher está exatamente em saber conciliar todos esses interesses, todas essas atividades. E eu aprecio muito isso, sempre que posso, até nos editoriais que eu faço na nossa revista, inclusive tem a nossa última revista, que eu quero dar aqui uma divulgação. Nós temos uma reportagem importante, exatamente contando toda essa história desses cursos nos últimos 30 anos. E a atividade está crescendo, cada vez mais pesando na economia. Hoje nós temos 151 mil pequenas e médias empresas que dependem da nossa ajuda para sobreviver. E como eu disse, então nós temos a mulher que é empresária, temos a mulher que é funcionária nossa, temos a mulher que atua na área comercial, que é muito importante na nossa atividade, saber conversar com a empresa cliente, saber o que é atividade, o que eu estou vendendo para você. Estou vendendo um negócio que é do seu interesse, da sua sobrevivência. Então o curso, basicamente, ele tem uma primeira parte, uma parte conceitual do que é a atividade. Você vai ter que vender o peixe de acordo com... Você vai vender um negócio que você não conhece. Claro, de acordo então, a com primeira o seu parte. Então, toda a fundamentação histórica, a fundamentação jurídica. A segunda parte, analisar risco, quais são os riscos do negócio, o risco da sociedade. Hoje a gente vive cercado de risco por todos os lados. Muitos, depois temos a parte de matemática financeira. Temos depois, nós no último dia simulamos uma empresa, um grupo representa a empresa cliente, o outro grupo representa a empresa de facto. E, naturalmente, isso tudo pressupõe o quê? Conhecimento. Sim. Conhecimento. Então, primeiro dia, a parte básica, histórica, parte jurídica, parte operacional, que é importante conhecer. Na outra parte, o risco que envolve qualquer empresa. Então, nós estamos aí mais ou menos 4 a 5 dias de curso, tempo integral. Começamos às 8h30 da manhã, vai até 19 horas. É uma semana toda, então, praticamente. Então, tem que ser dedicação integral. E o nosso grande orgulho é exatamente verificar
a participação da mulher cada vez mais ativa e, sobretudo, a mulher transmite aquela otimismo, aquela mensagem de segurança que muitas vezes o homem, tem muito homem que é derrotista, né? Negativo. Eu detesto gente negativa. Então, a mulher transmite exatamente essa mensagem de otimismo. E eu quero mais uma vez, aliás, dia 8, né? Foi dia 8, fizemos uma homenagem muito especial às mulheres. O nosso veículo de comunicação, meu como presidente da entidade para todo o Brasil, são as circulares. E no dia 8 eu fiz uma circular, o Dia Internacional da Mulher, inclusive prestando uma justa homenagem às mulheres. E, sobretudo, e particularmente, no nosso caso, aquelas que se dedicam, que estudam, que se aprimoram. Temos hoje advogadas especializadas na nossa matéria, temos profissionais na área de relações públicas muito importantes, principalmente o relacionamento com a parte de clientes, que aliás, a mulher, pela sua elegância, pelo seu carisma, pela sua discrição, muitas vezes conquista muito mais facilmente do que o homem. O cliente mesmo, né? E o homem é mais destinado para... Tem outras atividades. E outras habilidades. As habilidades mudam um pouquinho, muito, dependendo do Então, gênero, o problema é biológico, né? O problema biológico. A mulher foi feita para isso, entendeu? Ela tem sua função importante. Hoje você não pode confundir as coisas, se bem que hoje em dia o negócio está meio confuso aí, né? Eu realmente, pela minha tradição, pela minha cultura, eu ainda sou Aliás, o senhor é um exemplo para as pessoas, para que elas sempre trabalhem, para que elas sempre estejam ativas, né? Porque a gente percebe que o senhor também ampliou os seus conhecimentos, né? Muito, sem dúvida. Tudo mudou muito ao longo dos últimos anos. Então o senhor também teve que se educar para entender essas mudanças e se adaptar a elas. Exatamente. Então isso também é uma coisa que deve ser passada aos seus alunos, né? Ou seja, esses micro e pequenos empresários que fazem esses cursos, eles têm que aprender a lidar com isso. As coisas mudam todo dia e eles vão ter que aprender isso, né? E eu posso dizer, de cadeira, né, que eu comecei a trabalhar muito jovem no Banco do Brasil, em 1951, no Rio de Janeiro, me aposentei depois no Banco Central, então é uma escola de aprendizagem diária. Então eu tenho por norma ter a humildade de reconhecer tudo isso. Então eu quero agregar conhecimento. Enquanto eu puder viver e trabalhar, que eu costumo dizer o seguinte, que a humildade anda de braços dados com a sabedoria. Exatamente. Entendeu? E o senhor passa isso para as pessoas também? Passo isso para todos eles, sempre uma mensagem de otimismo, sempre uma mensagem de muita confiança, de sempre, todos os desafios, é uma grande lição para nós. Daí que surgem as grandes soluções, as grandes conquistas da vida surgem daí. Essa é a minha mensagem e, mais uma vez, me congratulo, quero render mais uma vez minhas homenagens à eficiência, à simpatia e, sobretudo, à sensibilidade das mulheres. Muito obrigada. Passou rapidinho o nosso primeiro bloco aqui do programa. Estivemos com o Luiz Lemos Leite, ele que é presidente da ANFAC, Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring. As pessoas interessadas podem procurar todas as informações sobre os cursos no próprio site da ANFAC, né? Nós temos tudo lá. Que é o anfac.com.br e aí vocês encontram os cursos, os horários, a forma de inscrição, enfim, um pouco mais. E tem a revista também. Essa revista é vendida, distribuída? Essa é distribuída gratuitamente. Quem quiser, manda para lá, a gente coloca no e-mail e nós temos todo o interesse em divulgar. E aí vocês distribuem para as pessoas. Além desse curso que nós consideramos o básico, esse é o nosso ícone. Nós temos outros cursos. Temos curso são vários, São vários cursos. Curso de matemática, curso de contabilidade, curso de direito para não advogados. Sim. Entendeu? Enfim, uma série de outros cursos que nós temos exatamente para aprimorar cada vez mais o nosso empresário e, sobretudo, aquele que trabalha conosco. Né? Muito bem. Muito obrigada, senhor Luiz. Um prazer tê-lo aqui conosco, viu? O prazer foi meu. Estamos sempre às ordens, disponha. Obrigada, nós também. Então, só lembrando, www.anfac.com.br e nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltaremos já com um outro assunto aqui no Educar para Ser Grande. Não esqueça, sugestões de pauta, sandra@sandracabral.com.br. Volto já. Olá pessoal, eu, Carlos Bonou, também estou aqui na TV ABCD. Tudo de bom para vocês.
Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Essa saúde para mim significou outra vida. O Dieta Saúde, ele me ensinou que eu podia comer e escolher o que eu podia comer. Tem um limite. Você come, mas você come chocolate? Você vai comer um hambúrguer na lanchonete? Claro! Eu me sinto realmente outra pessoa. Você vai emagrecer por si mesmo de uma forma permanente, gradual e permanente. Qual a nota máxima? A nota máxima, de 0 a 10 é 10. Olá, permaneça ao vivo aqui pela TV ABCD e você pode enviar sugestões de pauta para a gente pelo e-mail sandra@sandracabral.com.br. E não se esqueça de curtir a nossa página do Educar para Ser Grande no Facebook para receber notícias atualizadas sobre educação. No primeiro bloco, tivemos o presidente da ANFAC, o senhor Luiz Lemos. Agora a gente muda um pouco de assunto, vamos falar sobre um tema bastante relevante igualmente. A importância da brincadeira, da interação, do despertar da criatividade no processo de aprendizagem. A aprendizagem é muito longe do que muitas pessoas pensam, que é o tal do decorar, memorizar. Você tem que aprender para levar para a sua vida inteira e isso pode ser feito de várias formas. Para falar um pouco mais sobre o tema, eu converso agora com a Tânia Harnick Fernandes, ela que é psicopedagoga, arteterapeuta e diretora do Interarte. Tudo bem, Tânia? Tudo bom, Sandra? Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, o prazer é meu. Falei seu nome certo, Harnick? Falou. Tânia, vamos começar do início. A gente vai falar um pouquinho sobre essa importância de brincar no processo de aprendizado, de tirar a criança da frente do computador, enfim. Mas o que é o Interarte? É um núcleo e como é que ele surgiu? O Interarte é um núcleo de desenvolvimento humano. Ele surgiu de uma ideia que eu tenho há bastante tempo. Eu já atuo como psicopedagoga desde 2001 e sempre tive a vontade de criar um núcleo onde eu pudesse abarcar todas as faixas etárias. Tá. E isso foi possível agora, em agosto de 2012. Então, eu e mais um grupo de profissionais formamos o Interarte, que ele abarca 3 linhas, né? Nós temos 3 vertentes diferentes. Tá. Então, a psicopedagogia, a arte-terapia e o apoio pedagógico. E são bem diferentes e cada um destinado a uma faixa etária? É. Ou não? Ou tudo misturado? Na verdade é tudo junto e tudo misturado. Tá. É assim, a psicopedagogia, a gente abarca a parte das pessoas que estão nas escolas. Então, as pessoas que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem. Tá, isso vale para criança, vale para o pessoal adolescente e vale para quem está mais tarde fazendo já a sua pós, seu mestrado, porque a gente só descobre dificuldade de aprendizagem nessa época, né? Exato. A gente busca atingir as 3 áreas, né? Então, o ensino, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e de uma maneira diferenciada as pessoas que estão cursando curso superior e a pós-graduação. Tá. Né? E isso está ligado à psicopedagogia. Na arte-terapia, o Interarte busca trabalhar mais com pessoas da terceira idade, com cuidadores, fazendo esse tipo de formação.
Que é muito bom também, né? Isso, a ideia é que nesse segmento é que a gente trabalhe a arte que acontece no dia a dia dessas pessoas e que possa trazer uma aprendizagem e um reforço da aprendizagem que eles já têm. Entendi. E a terceiro segmento, que é o apoio pedagógico. Tá. Esse a gente divide em 2. Ele também tem uma subdivisão. Também tem uma subdivisão. Então, o apoio pedagógico ele pode ser feito para as escolas. No caso, os professores. No caso, os diretores. professores, diretores e também nós fazemos palestras para pais, né, quando as escolas solicitam, e diretamente para o aluno. Porque muitas vezes o que acontece, Sandra, os pais, eles não têm o tempo necessário para mostrar como é que se aprende a estudar, como é que se estuda, como é que acontece esse processo. Tá. Então, a gente faz um contrato, um tempo, algumas vezes um ano inteiro, e durante esse ano eu acompanho o aluno todos os dias, ou 3 vezes por semana, dependendo da necessidade. Do que for acordado ali, né? Exato. E ofereço para esse aluno e para os pais uma orientação. Então, eles fazem, o que os alunos fazem efetivamente? As lições de casa. Tá. As tarefas de casa, os trabalhos, e eu oriento. Eu não faço o trabalho por eles, também não faço a lição de casa, né? Nada de Ctrl+C, Ctrl+V. Muito menos, a ideia não é essa. A ideia é que ele encontre prazer na realização daquela tarefa, porque aquela tarefa vai para a vida toda. Né? Aprender a vida toda em todo lugar. E aprender a fazer a lição, eu acho que quando adulto ele vai aprender a organizar um pouco as tarefas dele, que não mais a lição de casa. Mas a gente tem muitas tarefas ao longo da nossa vida e a gente precisa aglutinar tudo num tempo pequeno. Então, eu acho que a criança aprendendo a aglutinar o tempo dela de lição de casa, acho que isso ajuda tanto para o futuro, né? A ideia é mostrar para eles como eles podem se organizar, nada daquela coisa de ficar estudando, começar a estudar na hora do almoço, terminar às 10, 11 horas da noite. Isso é altamente prejudicial. Nossa, e é cansativa. Me deu cansaço só de pensar. Não, é verdade, cansei. Pois é. E a ideia é mostrar como eles podem se organizar de maneira diferente e também orientar os pais. Como é que eles fazem isso durante o período escolar dos filhos. Até porque muitos pais não ficam em casa com a criança. As crianças ou ficam com uma babá ou ficam com os avós. E geralmente, quando os pais, pelo menos assim, a impressão que eu tenho, até me corrija se eu estiver errada, a impressão que eu tenho é que quando as crianças não estão com os pais, elas ganham um pouco mais de liberdade, né? E aí elas fazem as coisas mais do jeito delas. A nossa... o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é que essa atividade de lição de casa se torne um prazer. Tá. Então, dali pra frente, eles não vão precisar enrolar. Tá. Começar ao meio-dia e terminar às 10. Exato. Eles vão conseguir ter um tempo específico, realizar a atividade e ter tempo para outras coisas que também são importantes. Que é o ideal, né, Tânia? Perfeito. A criança precisa brincar, ela precisa falar com os amigos, ela precisa fazer uma atividade física. Não essa correria maluca de ter 300 atividades depois da tarefa. Mas ela precisa fazer outras coisas além de ir à escola e estudar em casa, né? Precisa. É necessário para a saúde física, emocional e intelectual da criança, ela ter vários tipos de atividades. Tá. Hoje, a própria realidade oferece uma gama tão grande de atividades e os pais, na ânsia de querer oferecer muitas coisas para que seja um profissional qualificado, acabam pecando em situações que são necessárias. Então, o que acaba acontecendo? Os pais oferecem para as crianças aula de inglês, aula de espanhol, balé, futebol, cursos dos mais variados. Aí a criança vai aprender violão, piano, flauta, tudo ao mesmo tempo, né? Perfeito. Que pena, que dó. E ainda ela tem que dar conta da escola, que tem que ser
se sair muito bem nos estudos e tem que dar conta de todas essas atividades e ela quer brincar. Ela cansa, né? Chega uma hora que ela não dá conta de todas essas atividades e aí aparecem aqueles vários problemas que a própria escola, a criança dorme na escola, a criança aparece com vários diagnósticos que a própria escola dá, que não deveria dar, né? A escola não pode fazer isso, mas a escola já manda muitas vezes a queixa dando diagnóstico pra gente. Como assim? É hiperativo. Ah, entendi. O Né? hiperativo tá na moda, né? Tá na moda. Déficit de atenção. Também tá na moda. Tá na moda. Então agora... Não é, muitas vezes, vocês pegam crianças que estão com esses diagnósticos e, na verdade, elas não têm esses problemas. Exato, elas não, a grande maioria não apresenta isso, mesmo dislexia que agora deixou de estar tão na moda, né? Mas ainda esteve. Agora a moda é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas muitas vezes a própria escola já dá o diagnóstico. Então, se ela dá o diagnóstico, ela não precisa perguntar. Claro. Né? Deixa a criança chegar até vocês, para vocês fazerem isso, né? Perfeito. Agora, por que porque isso parece que vem numa evolução, né? Todas as crianças agora, boa parte, estão com esse diagnóstico ou de déficit de atenção ou de hiperatividade. Eu acredito. E o pior é que tem remédio até, tem criança que toma remédio e não precisaria tomar, né? Pois é. Se você for conversar com psiquiatras, essas pessoas que realmente fazem esse tipo de diagnóstico, que são as pessoas especializadas para isso, você vai ver que, na verdade, muito do grupo que vai para lá, um grupo muito pequeno, realmente tem esse tipo de transtorno, né? E o que acontece é que é muita informação, é muita possibilidade e pouco tempo. Então, as coisas deixaram de ter significado, elas acontecem por acontecer e eles vão fazendo, e eles vão dando conta, né? A escola virou Está massacrando as crianças. Está massacrando, É a impressão que eu tenho. Não sei se é uma visão muito simplista minha, né? Mas a impressão que eu tenho é que eles estão massacrando. As crianças hoje com 7 anos, eles fazem atividades e têm um currículo que eu tinha quando eu estava no 3º ano, 4º ano do fundamental. Não era fundamental, né? Ainda era 4º ano, 1º ano, 2º ano. Era primário. Era primário, né? Era uma coisa assim. E a gente era tão sossegado, e a gente aprendeu, né? E a gente está aqui feliz, né? A gente conseguiu aprender, a gente Nem lê. por isso é menos inteligente. Nem por isso é menos inteligente. A gente tem acesso a todas as informações. Eu, particularmente, aprendi a usar o computador, a internet, quando eu estava na escola, não tinha internet ainda, entendeu? Então, assim, e a gente está aqui vivo, firme e forte, aprendendo todo dia, sem ter sido massacrado lá atrás. Então, vamos pensar numa coisa. Né? A gente não foi massacrado. Perfeito. Vamos pensar numa coisa. Se a gente partir do princípio que aprender é ter experiências que tenham significado para a pessoa, quando ela aprende, se aquilo tem significado, ela aprende para sempre. Para sempre, ela nunca mais vai esquecer, né? Quando isso acontece na escola hoje? São raros os momentos que isso acontece. Então, elas decoram. Tenho medo dessa palavra. Elas decoram, pois é. Elas decoram tudo para depois devolver do jeito que elas viram. E aí elas conseguem a nota e são aprovadas. Perfeito. Deram conta do que elas precisavam dar conta. Mas elas não tiveram o tempo de realizar aquilo na vida delas. De absorver realmente a informação. O prazer daquilo. Hoje, por exemplo, as crianças são alfabetizadas. Qual é o prazer de ser alfabetizado? Porque antigamente que eu digo, não é tão antigamente, há pouco tempo atrás. Você aprende a ler para ler coisas que você gosta. Eu lembro que a gente estava no carro e ia lendo plaquinha em voz alta. Então, é o prazer de saber onde eu tô. E depois você queria o livrinho, né? Perfeito. Nossa, agora eu posso andar na rua sozinho, eu posso ir até a padaria porque eu sei o nome da rua, né?
Hoje isso não, eu aprendo a ler porque eu tenho que ler vários livros, eu preciso me formar o tempo inteiro, eu estou me formando e informando, e o prazer acaba sendo deixado de lado. E com isso, a aprendizagem perde o seu significado mais forte. Como é que dá para fazer reverter? Porque assim, a impressão que eu tenho é que é irreversível. As crianças estão nesse processo, as escolas estão nesse processo e dá para reverter, Tânia? Assim, não reverter porque não tem como. As coisas vão evoluir dessa forma mesmo. Mas tem alguma forma disso ser feito mais tranquilamente? Ou não, ou as crianças vão ser atropeladas aí? Olha, algumas coisas a gente não pode mudar. Que é o currículo das escolas, ponto. Mas essa realidade da quantidade de informações, da internet, as coisas que acontecem, a gente sabe tudo que acontece o tempo inteiro no mundo todo. Não que a gente saiba, mas a gente tem acesso. E a gente tem a mesma informação. Você passou aqui, você viu, teve um terremoto, não sei lá, você viu, teve tsunami. E alguém morreu, não sei aonde, né? Você vê ao vivo a coisa acontecendo do outro lado do mundo. Isso é bacana. Isso é ótimo. Mas isso não vai mudar. É uma velocidade. O que pode mudar é a forma com que se trabalha isso. Né? Então não dá para mudar. Vamos mudar todos os professores não sabem o que estão fazendo. Não, os professores sabem. Lógico, não vamos mudar esses professores, nós vamos mudar o meio de trabalhar. A forma de trabalho. A forma de trabalho. Essa realidade, ela é efetiva, ela já acontece. O que a gente pode fazer é, desde pequeno, estimular para aquilo que tem valor. Então, o que hoje é importante? As crianças precisam crescer e precisam saber ler, elas precisam saber construir textos, elas precisam pegar várias informações e transformar numa outra. Então, essas coisas sim. São importantes. E são importantes e essas podem ser trabalhadas desde o início, desde pequenininhos. Então, tem como mudar? Tem. Mas não a realidade. Nós vamos mudar o meio. É um trabalho de formiguinha, eu diria. Mas é bom, né? A gente vai fazendo pouquinho a pouquinho e os pais vão descobrindo que é muito gostoso interagir. Bom, eu vou para o intervalo comercial, eu vou continuar aqui no estúdio com a Tânia, a gente vai continuar nesse assunto e vai desenvolver um pouquinho mais falando como você, pai, deve interagir com seu filho durante o tempo em que você está com ele. Às vezes não é sempre, o tempo não é tão grande, mas a qualidade deve ser boa. Então já já eu volto para o terceiro bloco do Educar para Ser Grande. Até já. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado: Nike, Adidas, Topper e muito mais.
Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Alô galera, eu sou o Luan Santana e eu também tô aqui na TV ABCD. É nóis, valeu! Quando eu cheguei nos 72 quilos, eu já tava desesperada. Falei, agora? Aí foi quando eu conheci o Dieta Saúde. Aí eu vi lá, emagreça, comendo. Aí eu me interessei. Falei, emagrecer comendo? Então, esse negócio é bom. E uma ferramenta fundamental também foi o blog, que eu me identifiquei logo de cara. O blog, o contador de pontos, mudaram minha vida. Hoje eu não me vejo mais sem participar do Dieta Saúde. Permaneça ao vivo aqui pela TV ABCD e você pode enviar sugestões de pauta para sandra@sandracabral.com.br ou curtir o Educar para Ser Grande no Facebook para receber notícias atualizadas sobre educação. Também permanece comigo aqui no estúdio a Tânia Harnick Fernandes, psicopedagoga, arteterapeuta e diretora do Interarte. Já a gente vai dar todas as informações sobre como você tem acesso a Tânia, ao Interarte, ao núcleo, como ela já explicou aqui desde o início, e também vamos falar de 2 cursos bem próximos aí que você também vai poder participar. Agora, Tânia, a gente estava falando da necessidade de ter um foco para as crianças, para que elas assimilem o que elas aprenderam, né? E eu gostaria que você também nessa linha, a gente sabe que os pais trabalham, as mães estão fora, geralmente crianças e pais se veem no começo do dia e depois no final do dia. As crianças ficam ou em creches, ou com babás, ou com os avós, ou um período em cada lugar, um período com a babá ou a avó e outro período na escola, mas os pais mesmo, convívio com os pais, geralmente ao começo da manhã, final da tarde e também à noite. Como é que dá para ter, na sua opinião, ou na forma, nesse trabalho que vocês fazem, como é que dá para os pais e para as crianças terem uma ligação bastante grande e conseguirem trazer essa parte da escola para dentro de casa sem isso ficar maçante? Sem ser aquela coisa, menino, já fez a lição? Menino, já estou para a prova? E só, né? Aquela coisa bem chata, né? Aí a mãe e o pai vão ser as pessoas mais chatas do mundo, né? Como é que dá para fazer isso? E você tem essa parte de brincar, você estimula isso. Vocês no Interarte estimulam isso, né? Então, vou pegar um gancho que você colocou que eu achei ótimo. Menino vai estudar? Vai estudar para a prova. Amanhã tem prova. Já estudou? Já decorou tudo? Né? Não, né? Decorar não, pelo amor de gente, decorar não. Não. O gostoso quando você fala isso é que assim, tem tantos meios melhores de se fazer isso, né? De aprender de verdade, sem precisar decorar, sem precisar esse nervoso todo. Que a criança fica tensa, né? Às vezes acontece da criança até, fala, poxa, minha mãe não me dá tempo, ela quer que eu vá estudar, eu já sei. É aquilo que a gente estava falando, tem vários tipos de formas de aprendizado, tem gente que ouve e aprendeu. Tem gente que leu, aprendeu, tem gente que tem que escrever. Agora, coitada da criança, se ela aprende ouvindo e a mãe fica fazendo ela estudar em casa, né? Isso acaba tornando a aprendizagem um processo cansativo. E chato. E chato, muito chato. Na linguagem das crianças é chato. Fica chato. Né? Estudar é chato. E não é muito gostoso bom, né? Aprender. Aprender é uma delícia, a gente aprende o tempo inteiro. Quem não gosta de aprender? Quem não gosta de fazer alguma coisa nova? Sim. É muito gostoso. E como isso pode acontecer? Em casa, naquele tempo pequenininho. O importante é que o tempo que se dedique para a criança seja um tempo intenso. Ele não precisa ser grande, mas um tempo realmente dedicado à criança, né? Então, desde muito cedo, os pais têm que estimular a leitura, têm que sentar junto, têm que ler para a criança, têm que ler coisas agradáveis, coisas
que deem prazer. Criança pequena adora o mesmo livro 15 vezes. Às vezes é o ano inteiro lendo a mesma história. E se você mudar uma palavra, ela te corrige. Ela vai lembrar. Então, é para fazer isso. Isso é importante no processo dela, né? O brincar com a criança. Lógico, hoje nós temos, os brinquedos evoluíram muito. Nós temos brinquedos tecnológicos muito legais. Isso é bom. Mas eles não é ainda ruim. gostam dos bichinhos de pelúcia, né? Gostam. Ficar com os hominhos, os meninos, né? Aqueles hominhos, conversando com eles, Playmobil. né? Eles ainda muito... gostam, viu? Porque eles precisam disso. Brincar traz saúde. Então, quando a gente tem um brinquedo que fala sozinho, o que acontece? A gente corta a criatividade da imaginação. O brinquedo já fala, ele não precisa pensar o que o brinquedo vai falar. Né? Então, metade dessa atividade perde o seu valor. Aí, não é assim que a coisa tem que funcionar. Tem que estimular a criatividade. Tem que estimular Você deixa a criança lá, conversa, brinca com ela, sem trazer muita coisa tecnológica, como você disse. Essa parte é quando ela precisar do momento dela, né? A parte tecnológica é importante também, mas existe um momento para tudo. A parte tecnológica vai trazer para ela uma série de habilidades importantes na rotina dela. Vai ser importante também, mas ela precisa aprender a amassar papel, a brincar com barro, a pisar no chão, a gostar de grama, a jogar futebol, a fazer pipa. Imagina só quanto de habilidade se trabalha na confecção de uma pipa. Então, e hoje se perde isso. Muitas vezes os pais têm tantas atividades que até levam a criança no parque. Não é que não levam, mas soltam e deixam. Não, a gente tem que valorizar cada momento. Comprou um brinquedo para o filho, então segue a dica. Comprou um brinquedo, não dê 15 brinquedos, dê um. Mas valorize aquele brinquedo, né? Brinca junto. Né? Tem que ter um momento, tem que ter uma explicação para aquilo. Né? Não é dar por dar. Dar por dar é como se nós estivéssemos comprando a criança. Exato. É um termo meio pesado. Mas é o real Mas mesmo, é o que né? acaba acontecendo. A gente compra o amor deles. E eles percebem isso de longe. Nossa, eles gostam mesmo. E eu não sei se eu já reparei isso nos meus, eu tenho sobrinhos, né? E eu já reparei que é muito interessante que às vezes o brinquedinho mais simples, aquela bonequinha que não faz nada, é a querida da criança. É o brinquedinho querido da criança, é o que ela não larga. Ela tem os outros, ela gosta dos outros brinquedos, mas tem o queridinho e geralmente é o mais simples. Porque é aquele que dá a possibilidade para ela realmente brincar. Brincar é um fim em si mesmo. Ninguém brinca porque tem que. Não, brinca porque quer, brinca porque tem tempo, brinca porque é gostoso, brinca porque é saudável. Nós adultos também brincamos de maneiras diferentes. Né? Uma maneira muito simples de brincar é ficar o tempo inteiro mexendo em alguma si mesmo, coisa. né? A gente brinca, a gente precisa manipular. E a criança, muito mais. Ela está criando habilidades. Então, imagina para ela como é prazeroso uma atividade com o pai. Então, nós vamos sentar para ler um livro. Puxa, que gostoso! Eu vou levar numa livraria para olhar livro. Eu não preciso comprar todos os livros. Vamos tirar essa ideia de consumismo. Mas eu vou olhar, eu vou saber o que tem. E com isso, ela está entrando no mundo da educação. Eu não preciso fazê-la ficar sentada numa mesa formal, horas, olhando alguma coisa e lendo um texto que ela não está entendendo absolutamente nada. Né? Vamos fazer um jogo. Dicionário, você fala em dicionário, os alunos correm. Nossa, eles não sabem manipular, né? Tem um aspecto. Dá para fazer um jogo super gostoso com dicionário. Então, né? são coisas Vamos que os pais podem fazer, né? Tranquilamente, e não leva tempo. Não vou passar 2 horas, não preciso ter 2 horas livre com meu filho. Não, mas sabe aquela hora da novela? Você está sentadinho lá, a criança está do seu lado. Aquela horinha da novela, em vez da novela, desliga um pouquinho a TV, que às vezes fica ligada. O tempo inteiro. Né,
nem a gente prestar atenção e faz um jogo. 15 minutos, 20 minutos. Né? Vamos fazer um jogo. Senta todo mundo, fez o jogo. Garanto que no dia seguinte ela vai querer jogar de novo. E vai inventar um outro. Vai inventar outro. Então, você está estimulando atividades ligadas à escola, ligadas à aprendizagem, que vão interferir diretamente no processo escolar dessa criança, desse adolescente, e não precisa ficar aquela coisa desagradável e chata de senta para estudar. Sim. Né? Agora, Tânia, dentro desse tema, só para a gente amarrar, quando que o pai deve procurar um auxílio? Como, por exemplo, do Núcleo Interarte. Em que momento? Porque às vezes a criança tira uma nota baixa, mas não é porque ela não aprendeu, é porque ela não estava num dia bom, fez a prova, não estava bem, ou enfim, não é por causa de uma nota. Não. Quando que o pai e a mãe procuram, então, uma ajuda? Quando ele começa a perceber que o processo de aprendizagem dele não está caminhando. Então, não é uma nota baixa, mas de repente, várias notas baixas, consecutivas, né? Dificuldade para estruturar um texto, dificuldade para ler e compreender um texto. Às vezes, um período curto consegue reverter. Às vezes, precisa de um período um pouco mais longo. Quanto mais se deixa passar, mais tempo se leva para retomar o que ficou perdido. Mas normalmente o que acontece, por que acontecem os problemas de aprendizagem? Porque acabou pulando alguma fase. Então a gente tem que voltar e retomar. Percebeu que alguma fase foi pulada, não está compreendendo o texto. Normalmente o que acontece? A criança que precisa de um acompanhamento não é a criança que tirou uma nota baixa em uma prova. Sim. É a criança que não consegue, em várias disciplinas, prosseguir. Ela não consegue compreender, ela não consegue tirar boas notas, consequentemente, não consegue tirar boas notas, mas a ideia não é a nota, a ideia é o processo. Ela perdeu o bonde, né? Ou seja, percebeu que a criancinha perdeu o bonde, está na hora de procurar um profissional. O mais rápido possível. E não parar o tratamento na metade. Porque muitas vezes o que acontece? Começa a melhorar, pronto, corta, né? Corre. E aí não fechou o processo, precisa fechar. Então, fechando esse processo, dali ela caminha sozinha. E a ideia é que ela caminhe sozinha. Né? O objetivo é que cada um consiga produzir aquilo que é necessário para ser feliz. O grande objetivo do ser humano é ser feliz. É ser feliz. E aprender é muito bom, né? Então a criança aprendendo. Agora, o Interarte vai ter 2 cursos agora. Um com vários dias aqui em abril, dias 1, 8, 15 e 22 de abril, que é o Meus Valores, Minha História, Meu Livro. E aí é para o pessoal não vou falar terceira idade, porque 60 anos hoje o povo está bem inteirão, né? Mas é o pessoal um pouco mais velho e também para cuidadores. A gente sabe que está faltando muito cuidador na praça, né? Está faltando cuidador, porque as pessoas estão envelhecendo muito mais, graças a Deus, qualidade de vida. A gente está vivendo mais, então as pessoas precisam de cuidadores. Como é que é isso? Então, esse curso é um curso que vai trazer de volta a história. Nós vamos buscar a história das pessoas montando um livro. Né? De cada um vai ter seu livro. Cada um tem seu livro, cada um tem seus valores, cada um tem sua história. Então, a gente vai buscar a partir dos símbolos dessas pessoas, né? Elas vão trazer uma série de conhecimentos e atividades e lembranças e guardados delas. E vamos montar esse livro, que aí cada um pode usar a criatividade, vai fazer isso de uma maneira diferente, vai ser muito gostoso. Que bacana. E as pessoas têm história, né? Tem história. E isso pode ser feito também em casa, por isso que cuidadores vão aprender a elaborar, vão aprender esse processo todo para passar para frente. Muito bem, e aí cada dia é um curso ou o curso tem 4 dias? O curso tem 4 dias. Tá, então os dias são 1º, 8, 15 e 22 de abril. Nossa, eu já estou em julho. Sempre às 2 horas da tarde no próprio Interarte. Isso, mas para participar precisa fazer inscrição
antecipada, porque são grupos pequenos. Então, por enquanto, ainda temos algumas vagas, né? Então, precisa se inscrever, porque para conseguir fazer um trabalho bacana, não vão poder ser muitas pessoas, não. Bom, o site está na tela, o site do Interarte. E eu vou falar ele aqui, é o Interarte, ndh.com.br, mas a gente coloca aqui para que as pessoas tenham acesso ao site do Interarte. E o outro curso, 1h30 de arte e terapia. Esse daqui é dia 25 de março, está pertinho, 25 e 26 de março, às 2 da tarde no dia 25, 10 da manhã no dia 26. Sábado e domingo, né? Ou não? Não. Tá, bom, 25 e 26 de março. Esse aqui é o que exatamente? E para quem? Esse é um curso voltado para quem quer saber como usar a arte no dia a dia. Putz, isso é legal, hein? Isso é bem legal. Porque a gente tem a ideia de que arte é escultura, é pintura, e não é só isso. Não, é bem amplo o leque, né? Então, como acontece a arte no meu dia a dia? Como eu posso usar essa arte a meu favor? Para as pessoas, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, a gente usa a arte de maneiras diferentes. Sim. A gente trabalha a arte, trabalha a criatividade de maneiras diferentes. Então, nesse processo de dia a dia, como ela acontece? São 2 dias, são 2 públicos diferentes, é um workshop de 1h30. Tá. Esse é bem legal, esse é bem acessível. E o público desse é quem? São os pais, as crianças? São pais. Todas as pessoas? São pais, podem ser adolescentes, crianças, eu acho que... Ainda não, né? Porque ele é mais conteudista um pouquinho. Então tem que ser uma faixa etária que a pessoa já tenha um pouco de paciência para ficar sentadinha, né? Isso. Criança adora uma corridinha e tal, então não rola, né? Embora tenham algumas atividades, nós vamos realizar atividades artísticas, claro, né? É um workshop e tem que ser bem interativo. É um bate-papo, vai ser um bate-papo sobre arte. Que bacana, e aí a gente lembra que arte é tudo que está ao nosso redor, né? Cinema, teatro, a gente ouve música é arte, né? Com certeza. Viu a comoção do Chorão, né? Na semana passada, enfim, dança, muita coisa bacana, é arte. E esse também é inscrição pelo site, o site também aqui na tela. E eu repito, interarte-ndh.com.br. E tem um telefone aqui, né, Tânia? Tem, pode fazer a inscrição também pelo telefone. Bom, exato. O Interarte, para quem não sabe, fica na Moca, na Rua dos Trilhos. Então o código de área é 11 2476 3849. 2476 3849. Interarte em São Paulo. Nosso tempo acabou, Tânia, passa muito rápido, né? E as pessoas que quiserem saber um pouco mais sobre esse trabalho do Interarte para aprendizagem, para melhorar o dia a dia, o relacionamento pais-filhos, para melhorar a aprendizagem das crianças, para saber como elas devem fazer isso e ao mesmo tempo brincarem e terem um tempo para serem elas, para serem crianças, né? Com certeza. Pode entrar em contato então com o Interarte. Eu agradeço muito a Tânia Harnick Fernandes, psicopedagoga, arte-terapeuta e diretora do Núcleo Interarte. Eu é que te agradeço. Agradeço Sandra. Muito a participação e a gente vai continuar sempre trocando aí informações. Com certeza, estou à disposição. Nós também, Tânia. Nosso tempo acabou e a gente volta na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã. E eu lembro que você pode enviar sugestão de pauta ou fazer perguntas para a gente, caso tenha perdido algum momento ou queira saber algum detalhe sobre os entrevistados. Sandra@sandracabral.com.br. Estamos também no Facebook Educar para Ser Grande. Muito obrigada pela audiência. Na próxima quinta-feira a gente tem um outro encontro. Até lá.